Gente, o 60 Mais encerra hoje uma fase com uma live muitíssimo especial. Desde o começo buscávamos a quem procurar para traduzir nosso pensamento de que qualidade de vida não tem nada a ver com dinheiro, com mordomia, mas com dignidade, com sentido na vida, e nós buscamos, acho que, a pessoa certa. Ele é palestrante, ele é escritor, é psicólogo, conhecidíssimo no Brasil. Eu acompanho com bastante frequência suas falas, com as quais eu me identifico muito, e todo o nosso grupo. E hoje a gente traz aqui para conversar sobre esse aprender a caminhar, ou caminhar aos 60 mais, aos 70, 80, enfim, seguir a vida. Essa pessoa por quem eu tenho extrema admiração e respeito, que é o psicólogo, palestrante, escritor Rossandro Klinchen. Rossandro, que bom ter você aqui. Mônica, alegria minha, sobretudo para falar de um tema tão, acho tão necessário. E eu fico muito feliz de perceber, primeiro, esse projeto tão bonito que vocês estão fazendo aí em Brasília, uma cidade que Obrigada. eu aprendi muito a amar. Aprendi a ver Brasília para além do que a gente viu nos noticiários, né? Ai, que bom! Brasília de muita gente séria, digna e decente, que faz uma cidade linda, com qualidade de vida, e que está para além do eixo monumental, né? Existe toda uma Além do vida, administrativo, é uma além Brasília do gastronomia, Horizonte. uma beleza, um pôr do sol maravilhoso, gente de todo o país, o sotaque de todos os lugares, um resumão desse país tão diverso. E falar de um tema, Mônica, que é justamente preparar a gente para ter realmente uma vida com tudo que a gente pode ter com a maturidade, né? Para a gente não ficar preso a estereótipos. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje, aqui nessa véspera do Dia das Avós, acho que é muito importante, né? Para que a gente possa aquecer nossos corações nesse sentido. Eu, só um parêntese de leve, sou avó da Liz Bela, então eu sei que é esse amor, e a todas as avós um beijo. Ao longo da caminhada, a gente sabe que o aprendizado vem, queiramos ou não. Sim. Né? A gente tem que adquirir algumas ferramentas, abrir mão de outras, e vamos enchendo e despachando algumas coisas dessa mochila, mas nos 60 mais também é preciso esvaziar um pouco esse peso, que às vezes nos impede até de andar um pouco, né, Rossandro? Estou certa nesse pensamento? Demais, demais. Acho que parte da eficiência na viagem é a qualidade dos itens da bagagem. Até rimou, né? Assim, Rimou! Essa frase é boa. eu tenho que saber, e sem nenhum tipo de julgamento. Muitas coisas que eu carreguei até aqui foi importante serem carregadas até aqui, mas não fazem mais sentido serem carregadas a partir daqui. E muitas vezes, Mônica, isso inclui desapegar-se de, né? E nós temos uma dificuldade humana constitutiva sobre esse desapego. Eu vou dar um exemplo para você. Um dia eu estava aqui em casa, minha esposa estava escutando, a gente tinha colocado na rádio, estava tocando Faça uma lista de Oswaldo Montenegro. Oswaldo Montenegro, faça uma lista dos velhos amigos que você não teve, não tem mais, tal, tal, tal. Aí ela olhou assim para mim e fez: eu acho essa música assim tão triste, tão assim, ela mexe tanto comigo, porque realmente quantas pessoas eu não vejo mais. Aí eu faço: mas meu amor, isso é tão normal. Porque veja só, muitos dos amigos que a gente não convive hoje não é porque a gente rompeu, porque a gente brigou, porque a gente se desentendeu. É porque eles foram amigos em um dos momentos da caminhada. De repente o mundo Isso. bifurcou e eu não preciso ficar magoado porque um foi para aqui, o outro foi para ali. Eu tenho que somente agradecer. Que bom que você veio até aqui comigo e você é livre para ir para um lugar e eu para o outro. E outra coisa, se eu fico lamentando pelos amigos que foram, eu não abro o coração para os amigos que chegam. Para os novos. Novos, exatamente. Então, nessa bagagem também tem isso. Não dá para carregar uma mochila que depois se torna uma tortura para você. Você vê que a minha neta tem 5 anos, falou: vó, estou muito triste de deixar meus amigos da escola e ir para outra. Eu falei: mas Liz, já pensou a gente a vida inteira ficar até velhinho com os mesmos amigos da escola que você é hoje? O ano que vem você vai ter outros, mas vai continuar com esses. Ela: é bom, né? Que aí a gente vai colecionando amigos Colecionando afeto. de fase. Então, é isso que você está falando. Muito importante. Agora, quando isso passa, esse peso passa ou a doer,
ou a nos embotar. Ou seja, eu vejo que algumas pessoas, e aí eu estou falando dos 60 a mais, tem uns que são super de bem com a vida, mas outros parece que são amargos, acusam a vida de ter sido cruel, eu não merecia isso, eu fui punida sem merecer. Isso é, isso é acidez, isso é tristeza, ou isso é um vício de não saber se olhar ou olhar a sua própria história? Como é que se livra disso? Bom, primeiro a gente sabe que maturidade não é maturidade para todo mundo, né? Nem todo mundo que tem 60 a mais é necessariamente maturo. Porque a maturidade é uma disposição psicológica para crescer, para olhar para a vida com um novo olhar, ressignificar, como a gente diz em psicologia, dar um significado novo. Existem pessoas que têm 60 a mais, mas estão no que a gente chama de adultescência. Ainda estão presos numa satisfação externa, ainda estão presos na opinião dos outros, ou ainda estão presos naquela ilusão de por que não foi como eu queria. Por exemplo, sabe por que muita gente fica preso nessa dor, nessa angústia, que termina virando um processo depressivo? É mais ou menos assim: porque eu não tenho a vida que quero, eu não aceito a vida que tenho. Então, o que acontece nesse caso? O que a maturidade nos mostra? A maturidade nos convida e, às vezes, nos intima, porque tem hora que não dá para a gente negociar, a vida vem com toda a sua força, né? E diz assim: olha, é o que tem para hoje. Aceita isso. A gente chama em psicologia, Mônica, aceitação radical da realidade. Ou seja, ou eu fico lutando contra o passado, porque eu tive um casamento ruim, por que eu casei com essa pessoa que me fez tanto sofrer, por que meus pais me trataram assim, por que eu não consegui passar naquele concurso, por que eu não realizei aquele sonho, e eu fico numa jornada de lamentação. Ou eu olho e foi o que foi possível, eu sei como foi difícil fazer cada escolha que eu fiz, porque cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E eu olho para essa minha jornada com gratidão pelo que foi possível. Eu não posso, com 60 a mais, Mônica, olhar para a minha vida e me culpar porque eu fiz uma escolha de casamento com 25. Eu não tenho a maturidade que eu tenho hoje. Na época pareceu legal, na época pareceu que ia dar certo, né? Então, essa capacidade de olhar de forma madura, ressignificar esse passado para poder seguir, isso é uma das características da maturidade, ou para usar um jargão da galera jovem, #aceita que dói menos. Aceita que dói menos, eu acho que essa é a saída. E tem essa culpa, ela existe, parece que ela vem entranhada na gente, é muito difícil se libertar da culpa em qualquer fase, ou porque fez ou porque não fez, não importa. Essa história de me arrependo do que não fiz, do que fiz eu não, se arrepende do que não fez também, o arrependimento e a culpa andam ali bem juntinhos, mas é preciso, no momento, olhar e falar: eu tenho um tempo daqui para frente que não me cabe saber qual é. Eu não estou no fim, não sei, não sou eu quem decide quando eu chego ao fim. O que fazer, além de trabalhar essa culpa? Aliás, dar um tchau nela, né? Falar: tá bom, vou viver daqui para frente. Como olhar essa vida diferente? Porque eu acho que depois dos 60 a gente começa a olhar e ver, sabe? Olhar e ver por trás da estética, ver por trás do óbvio, ver por trás da legenda. E como exercitar melhor isso? Vou falar primeiro da culpa para chegar nessa parte, né? Que eu acho que é importante falar da culpa, porque a culpa, ela nos paralisa muito, ela provoca muita dor e ela nos inibe profundamente. Eu categorizo a culpa como algo temporariamente necessário. Ela tem necessidade de curto prazo. Vou dar um exemplo para ficar bem fácil de entender. O gás metano, o gás de cozinha, ele na origem não tem cheiro, ele é inodor. Só que seria muito perigoso se a gente chegasse em casa e estivesse vazando gás e a gente não percebesse, a gente ligaria a luz, uma tomada e explodiria. Então a indústria coloca um cheiro bem característico. Então quando você entra em casa que está vazando gás, que você sente cheiro, você não fica lá só sentindo o cheiro. Aquele cheiro é para você tomar uma atitude, que é ir lá desligar o gás. Não é isso? A culpa é exatamente isso. É apenas, tem algo aqui para você observar. Mas uma vez que você observou, não fica. Culpa não é um lugar para se estacionar o carro da existência, é um lugar para passar por ela.
como também angústia, como a gente tem direito até a se desesperar. A gente tem que ter a maturidade de nunca estacionar em nenhum lugar desse, porque a vida segue. E aí, nesse fluxo que você falou muito bem, de um propósito, de entender a necessidade de leveza, de construção de uma vida que ainda tem muito a manifestar, é preciso, então, olhar agora que a maturidade nos dá muitas coisas fantásticas, né? A gente tem, por exemplo, eu lembro que eu liguei para um amigo meu, Mônica, aos 40 anos, quando eu fiz 40 anos, né? Eu vou fazer 50 agora esse ano, e eu liguei aos 40 e disse, É um cara, menino. eu disse assim, me deu um clique na cabeça, deu uma sensação de mais leveza. Aí ele disse assim, se prepare para o dos 50, que é melhor ainda. E aí, o que você percebe? A cada década, para quem não fica focado tão somente nos naturais processos de diminuição de vigor físico, mas que percebe que, em contrapartida, se você se permitir, se você aceitar a jornada da maturidade psicológica, essas pequenas perdas de vigor físico que podem ser compensadas com atitude, com a vida, com exercício, você começa a perceber a grandeza do vigor emocional. Eu hoje tenho uma qualidade de vida física, inclusive, que eu não tinha aos 18 anos. Imagino. Né? Então, assim, você observa, quando eu viajo, por exemplo, para a Europa, ou para os Estados Unidos, que você olha pessoas que têm 60, 70, e você diz, não, essa pessoa não tem 50. E você percebe que é um Sim, conjunto de escolhas, não somente escolhas do que comer e do que fazer com o corpo, mas, sobretudo, o que fazer com a cabeça. Você sim. percebe, e a gente tem uma sociedade que avançou muito em termos de tratamento, de longevidade física e psicológica, que se você quiser escolher a leveza, você escolhe. Eu lembro que eu lembro que eu atendi no consultório uma senhora e ela tinha uma irmã gêmea. E eu lembro que um dia a irmã gêmea dela foi no consultório. E a diferença física era gritante em termos de envelhecimento do rosto. E eu perguntei, sua irmã nunca fez plástica? A senhora fez plástica? Sua irmã nunca fez plástica? Não, nunca fiz plástica, Rossandro. É porque minha irmã é uma pessoa amarga. E Perfeito. aí, essa amargura, ela era manifestada nos sulcos muito mais intensos no rosto. E a outra estava lá fazendo terapia. Não é que ela não sofria, mas ela enfrentava a vida, ela procurava se melhorar, e isso trazia uma leveza, né? Então, ou seja, até mesmo o envelhecimento físico do corpo, ele é retardado por uma postura emocional, de saber viver a vida. E saber viver a vida com leveza não significa ignorar as dores, fazer de conta que tudo é bom e belo. Não existe. Limitações. Não. Claro que não. Eu vou fazer uma atualização discursiva de uma passagem que tem um caráter, digamos assim, espiritual transcendente, sem nenhuma proposta aqui de falar de uma religião específica, mas ela é transcendente no sentido. Eu vou fazer a fala na linguagem atual para ver se a gente consegue adivinhar de quem eu estou falando. É mais ou menos o seguinte: meu irmão, fique esperto, não seja otário. Observe todas as coisas que acontecem ao redor. Não tenha nenhum tipo de ilusão. Seja muito lúcido em tudo que você está vendo. Agora, uma vez que você observou todas essas coisas, faz uma curadoria emocional. Faz uma seleção do que é válido e importa. E fica com isso. Sabe quem disse isso, Mônica? Hum, Paulo de Tarso. Vê de tudo e retende o que é bom. Ou seja, eu não preciso ser alienado, eu não vou negar minha dor, meus lutos, minhas perdas. Não, está validado no meu coração. Mas existe a vida que continua vivendo, existe a existência que continua se processando e o meu caminhar que continua acontecendo. E aí eu, com os meus 64, eu vejo essa bifurcação de você escolher, mesmo com dor física ou a mudança dói, é mais fácil você se encostar nessa cadeira e falar, ó céus, ó vida, não consegui o que eu queria, mas quando você escolhe entrar na avenida e não ser pipoca da micaricandanga, você, primeiro, você age. Segundo, você está disposto a ser vulnerável, a errar. E isso dá tesão de viver, sabe? De buscar. E acho que os 60 mais, aí você me corrija se isso foi exagero, ou com 50 e com 30 também, mas os 60 mais nos garantem essa possibilidade de
vou fazer o melhor que eu puder. Eu não preciso fazer o melhor do que todo mundo. Eu vou fazer o melhor de mim. Sim. E isso me dá brilho no olho. Coisa que a gente vê que a pessoa está morrendo quando os olhos começam a ficar opacos. Assim como a senhora que estava com rugas no rosto. É exatamente essa ideia de eu não tenho mais a preocupação na perfeição. É muito comum, numa certa idade, você estar muito preso à satisfação externa. Uma outra característica da imaturidade é estar preso ao outro lá fora, e a maturidade é não estar mais voltado para o que te norteia por dentro. Uma vez eu fui caminhar com meu avô foi até os 94, ele caminhava até os 91, e eu levava ele para caminhar. E eu lembro que um dia eu cheguei para pegar ele no carro, e meu avô estava de camisa de botão xadrez, de bermuda listrada, Listrado. havaiana com meia. Aí eu fiz assim, sabe, Mônica? Eu fiz, meu Deus do céu. Aí ele entrou no carro, e eu com camisa combinando com o tênis, com a bermuda e com a pulseira do relógio, né? Aí eu fiz assim, vô, pelo amor de Deus, que roupa ridícula é essa que o senhor está indo caminhar? Ele fez, meu filho, eu não estou mais preocupado com as pessoas e como elas me olham, estou preocupado com o meu conforto. Eu não gosto de tênis mais, eu não suporto mais tênis nos meus pés. E eu me sinto bem em caminhar assim. E você está na idade de fazer tudo combinando, porque você está preocupado com quem vai estar te olhando lá, mas eu estou livre disso. E aí, quando ele disse eu estou Perfeito. livre disso, eu pensei em tantas coisas que nos aprisionam, e que a maturidade também significa se libertar de tantas coisas sem sentido. Coisas pequenas que a gente olha e fala, mas eu não acredito que eu dei tanta importância a isso, não. Menino, só de imaginar que tinha dia que por causa de uma coisa dessa eu perdia meu dia, e agora eu sou capaz de dar uma bela de uma risada, sabe? É, Eu rio de mim mesmo, de mim mesma, quando eu cometo um erro, não fico aqui me menosprezando. Foi o que eu tentei fazer, foi o meu melhor, como você disse. Vida que segue. exatamente. E já elogiando o seu avô, uma das decisões sábias é abrir mão do sapato sem conforto. Então, por exemplo, eu estou zero de salto, só tenho tênis, vou chegar na Havaiana, então. Porque e faço meu estilo e está lindo. Eu tenho licença poética, entendeu? Eu me dei essa licença poética. E Pois você é. falou agora uma coisa que é a que a gente tem que ir abrindo mão. Quais são os principais objetos que nós acumulamos, querendo ou não, às vezes até querendo sem saber, na bagagem e dos quais nós precisamos nos livrar, na sua opinião, para dar essa leveza nessa fase da vida? Você fala de objetos ou de sentimentos? Ou as duas coisas? Sentimentos, objetos da mochila. Da mochila, tá, beleza. Sentimento, Sim, atitude. acho que a coisa que mais nós precisamos abrir mão para leveza é a mágoa. Sem sombra de dúvidas. As relações humanas, elas são por natureza imperfeitas. E na nossa vulnerabilidade humana, nós muitas vezes nos fixamos no que eu chamo de a fotografia de um evento, sem ver o filme que passa. Então, a fotografia é o evento em si, o momento da dor, da angústia e da mágoa. O filme é perceber que a vida continua. O que é a mágoa? É ficar preso à fotografia. E isso vai gerar um conjunto de disfunções, que são de ordem emocional até orgânica. Hoje, várias pesquisas mostram uma profunda relação entre mágoa e muitas doenças, entre elas o câncer está entre elas. Sim. Porque Entupimento de artérias. exatamente. Ressentimento é uma palavra que fala por si só. Sentir novamente. E aí eu vou contar uma história que ela é bem indigesta, mas ela tem uma função terapêutica de nunca mais ninguém esquecer o que é mágoa. Vamos imaginar que eu estou aí em Brasília e eu tenho uma pessoa muito querida, uma irmã minha que mora, um irmão meu que mora em Pirinópolis. Aí no final de semana, no feriadão, eu vou de ônibus para Pirinópolis porque eu não quero ir, sabe? Aliás, eu vou lá, faço uma primeira viagem. Vou a primeira viagem e esse meu irmão, ele faz uma sobremesa que só a nossa avó fazia. E aí você traz na sua tigelinha, com o maior cuidado do mundo, um potezinho de plástico você traz. Aí você saboreia e aí você, mês depois, 6 meses depois, volta para Pirinópolis e lembra, eita, mas eu tenho que levar de volta o potinho,
né? Porque eu sou uma pessoa decente, eu devolvo, porque tem gente que nunca mais Sim, devolve, mas eu sou uma pessoa decente, eu devolvo os potinhos, e rara, porque ninguém devolve. ninguém devolve. Mas aí, só que eu esqueci, diante do corre-corre da vida, daquele velho comportamento que eu deveria devolver com uma comida, né? Mas no corre-corre não deu tempo. Aí eu resolvo não ir de carro, resolvo ir de ônibus. Porque eu não tô cansado, não quero dirigir. Pego um ônibus para Pirinópolis uma van, qualquer coisa que seja para ir com alguém dirigindo. Dentro dessa van, alguém está passando mal do meu lado e depois de muito tempo de viagem, 1 hora e meia de viagem, a pessoa vomita em cima de mim. E eu fico naquela posição, meu Deus, o que é que eu faço agora? Eu pego aquela potinho e começo a puxar as coisas para dentro, assim, e fecho, para diminuir o estrago. Chegando lá em Pirinópolis, eu mostro para minha irmã, para o meu irmão, olha só o que aconteceu. Aí abro o potinho. Aí a pessoa diz, pode levar de volta que eu não quero mais. Aí você guarda, fecha, passa o feriado todo em Pirinópolis, volta para Brasília, e quando chega em casa mostra para a família, abre o potinho e mostra o que aconteceu. Guarda ele, segunda-feira você vai mostrar para os amigos, para as amigas, e guarda, porque no Réveillon você tem que lembrar o que aconteceu, e você vai abrir o potinho e como é que vai estar a coisa lá dentro. É ridículo o que eu estou falando, né, Mônica? É ridículo. Que Sim. história ridícula é essa, Rossana? E o que é mágoa, se não... Onde você quer chegar, né? E o que é mágoa, se não isso? O que é mágoa, se não Exatamente. colocar num potinho um vômito emocional do passado? Se eu tiver uma coleção, e se eu tiver um closet de potinhos? E Como é vai que aumentando, porque o cheiro aumenta, o volume aumenta. a vida fica irrespirável? Então, preciso perdoar. Perdoar para seguir mais leve. Perdoar, e aí eu sentia muito a dificuldade dos pacientes sobre perdão, e eu entendi que era importante dizer aos meus pacientes o que não era perdoar, para que eles pudessem, então, entender. Perdoar não é esquecer. Se você estiver esquecendo, procure um geriatra. Perdoar não é esquecer. É, você pode Perdoar, continuar lembrando, mas mas não... sem o rancor, sem a mágoa. Exatamente. O Mas é perdão é uma difícil. lembrança. O perdão é uma lembrança sem a dor do evento. Já bastou o dia para que eu trazer ele para o presente. Perdoar nunca é concordar com o que o outro fez e dizer que você estava certo ao fazer. Não, você agiu mal, me machucou profundamente. Só que eu cansei de ser definido, de ser definida por aquele evento. Então, eu estou dizendo para você, de certa forma, que eu não vou mais, por causa de um evento do passado, detonar o meu presente e inviabilizar o meu futuro. A dor ficou lá. Mesmo que esse evento, essa dor para a qual a gente deve dar o perdão, não seja de um dia, seja de uma história, seja De de uma uma história, de relação. um A casamento, relação um com a mãe, relacionamento. com o pai, com o avô, com o filho, Sim. com o tio. O perdão nunca é sobre o que o outro fez. O perdão é sobre o que eu faço com o que o outro fez. Você sabe que nos anos 70 você começou a estudar as características positivas. Nós temos muitas, digamos assim, a psicologia, as ciências do comportamento se focaram muito nas dores, esqueceram de estudar as competências emocionais. Quer ver um exemplo, Mônica? Me permita. Olha só. Diga. Pegar esse livro aqui, tá? Tá, Compêndio de Psiquiatria. Olha o tamanho. tá. Quase 2.000 páginas. 700 transtornos emocionais. E ok, e as competências? Não dá para fazer um livro de 700 competências emocionais, não? Nós temos. Diante de um mesmo evento, tem pessoas que desenvolvem estresse pós-traumático e tem pessoas que desenvolvem crescimento pós-traumático. Olha! Exatamente. O crescimento pós-traumático é dar a volta por cima Não, conscientemente? o crescimento pós-traumático não é que você não teve a dor. Quando é que eles começaram a pesquisar? Crianças que tinham sofrido abuso sexual e abandono parental e foram levados para orfanatos e sofreram uma sequência de abusos. E, apesar disso, se tornaram adultos funcionais. No primeiro momento, chamaram essas crianças de invulneráveis, mas esse nome não existe para seres humanos, nós somos vulneráveis. Sim, E aí nos anos 70, buscaram da física dos materiais um termo que hoje é moda, mas que na psicologia a gente estuda desde os anos 70, que é resiliência. As resiliência. crianças eram resilientes. Aí depois descobriram, não é que elas não sofreram quando foram abusadas, quando foram abandonadas e quando foram traídas, elas sofreram, mas elas decidiram não se definir só por aquilo. Por isso, elas não somente
sofreram, elas cresceram a partir daquilo. Você sabe quando a gente quebra um osso, que ele cola, o calo ósseo torna aquela região mais forte do que o próprio osso? É mais ou Sim, menos isso. Porque a resiliência seria voltar a um estado anterior. Isso é muito mais que resiliência. É ir para o estado ainda superior ao que aconteceu. E perfeito, o perfeito. perdão é isso, assim, ó. O que é que eu posso fazer com relação ao que o outro faz de mim? Olha a pergunta que não faz ninguém avançar, Mônica. Por que que a pessoa me maltratou no casamento? Por que que eu fui traído ou traída? Por que que meus pais me abandonaram? Por que minha mãe gostava mais do meu irmão, da minha irmã? Por que que eu não realizei meus sonhos? Você pode passar a vida sem responder a isso. Porque pode ser porque a pessoa não sabia, porque era inconsciente, porque ela estava reproduzindo um padrão de criação, ou porque ela é ruim mesmo. Então, Mônica, já que eles são pessoas que passam por essas dores, mas não são definidos nessas dores, você começou a Sim. estudar, então, e surgiu a chamada psicologia positiva, que começou a Uhum, estudar os aspectos dos seres humanos, quando é que eles conseguem tirar da dor a experiência e o crescimento. E aí, uhum, obviamente, o perdão ele é uma dessas características, inclusive quando a gente se trata não somente de um evento específico, como você estava falando, mas também de uma relação inteira, em que a gente pode ter tido uma relação disfuncional. E aí vamos para continuar nessa lista do que não é perdoar. Eu já falei de que perdoar não é isso. esquecer, perdoar não é concordar com o que o outro fez, dizendo que ele está certo. Perdoar não é esperar que o outro reconheça que te magoou, porque tem gente que... Sabe uma coisa que eu via, Mônica? De repente eu estava atendendo uma pessoa, aí ela trabalhava o perdão, aí finalmente ela ia conversar com uma pessoa que ela ia perdoar. Aí eu dizia sempre assim, cuidado, não crie expectativa de que quando você vai dizer para a pessoa que perdoou, que ela reconheça que fez, ou que ela te perdoe, porque às vezes os dois estão magoados e os tempos são diferentes. E Entendi. acontecia muito do paciente chegar lá para pedir um perdão, aliás, para dar um perdão, eu vim lhe perdoar, e a pessoa fazia, de quê? Eu nunca lhe fiz nada. Aí o ódio vinha duas vezes, porque Duas vezes. Como seu além de cínico? como assim você ainda tem cinismo de... Então, perdoar não é esperar que o outro reconheça. Perdoar também não é esperar que o outro, que também está magoado com você, ele perdoe, porque o seu tempo de processar o perdão é um, e o É tempo um. de processar o perdão é outro. E perdoar não significa esperar que o outro tenha uma relação com você, porque eu, às vezes, entendo que são pessoas tão imaturas, são pessoas tão egoístas, que não vale uma conversa para dar o perdão. Vai ser dado dentro de mim, por mim, para mim. Não vou nem Essa comunicar ao fala outro. sua é muito importante, porque senão fica parecendo assim, vamos ser bonzinho para sempre. Nada disso não vale. Deixa eu me resolver comigo. Cara, pois é mais ou menos o seguinte, eu já dei ibope demais a você na minha vida. Cansei, você não é o centro da minha existência, eu não vou viver a minha vida em função dessa mágoa. Você não é o sol sobre o qual, ao redor do qual eu orbito. Se eu até hoje Uhum. orbitei ao redor desse ressentimento, eu cansei, porque a minha mochila precisa de novas coisas para essa nova etapa da minha jornada, e esse ressentimento não cabe mais aqui. Eu vou deixar nessa bifurcação e vou seguir mais leve. Esse é o Perfeito. perdão. E para entrar coisa nova, é preciso sair a velha. Agora, aquela história do balde cheio de água suja, ele só limpa se você for com a mangueira de água limpa, colocando até ela ficar limpa de novo. Então, Exatamente. o rancor, a mágoa, o perdão, tudo isso a gente está tirando. Existe algo que eu percebo, até de certa maneira já vivenciei, o medo no envelhecer. E aí entra o medo da finitude, entra o medo da impotência, entra o medo de perder a autonomia e a dignidade, entra o medo de tudo, de ser atropelada, de enfim. E o medo de produzir, porque é possível você começar a fazer alguma coisa depois dos 60. Eu vou resolver ser artista, vou ser bailarina, vou ser o que for. Como lidar com esse medo, ou seja, com essa vontade reprimida? E os medos dos quais a gente não pode falar. Como é que eu vou falar da minha finitude, a não ser que eu tenho medo? Eu não sei quando ela se dará. Como é que se lida com esse medo? A primeira coisa para o medo é eu tenho que validar ele, ou seja, eu tenho que aceitar ele, mas eu tenho que nomear ele. A gente chama isso de rotulagem emocional. Uhum. Medo. Medo é muita coisa, medo é difuso. Medo de quê? Então, a primeira coisa que eu tenho que dizer, eu estou com medo de quê exatamente? Qualquer pessoa, ela tem medo de virar dependente de outra. Claro que essa sensação
no 60 mais é mais forte. Mas o que é que impede de uma pessoa de 40 anos ter um AVC? É verdade. E ter que depender de alguém? Ou sofrer um atropelamento, ficar paraplégico ou tetraplégico, né? Pode acontecer com qualquer pessoa. Essa falsa sensação de que eu sou um candidato mais forte, ela termina muitas vezes não se confirmando. Porque quando você rotula, porque tem gente que diz, não, eu não quero rotular, não quero dar o nome ao medo, porque ele vai ficar mais forte. As pesquisas mostram o contrário. Quando você diz para você exatamente o que você teme, você gasta a energia necessária para aquilo. Então, se o meu medo é perder a autonomia, então o que eu tenho que fazer? Ter uma vida longeva e independente. Eu não vou, quando eu descubro que o meu grande medo é perder a autonomia, então eu vou buscar muitos recursos para manter o maior tempo possível minha autonomia. Eu Perfeito. lembro que eu tinha uma paciente de 84 anos que ela ia para a terapia sempre depois da academia. Ela ia sozinha no carro dela. Ela dirigia o carro Perfeito. dela, ia para a terapia, ia para a academia, terminava, chegava lá com roupa de malhar, tirando onda com a galera na recepção, né? E eu achava muito engraçado que um dia a filha dela chegou assim, eu tô tão preocupada de mamãe estar dirigindo. Ó, sua mãe dirige bem devagar. Ela tem noção de que ela precisa dirigir um pouquinho mais devagar. É melhor ela continuar dirigindo até onde ela pode, mesmo que ela Isso. tire um para-brisa de um carro ou outro, do que você tirar o carro dela e você fazer com que ela se sinta impotente. Então, Perfeito. então, se meu medo é esse, vou buscar ter mais autonomia. Se o meu medo é o medo da morte, eu tenho que entender que isso é um medo humano. Então, é normal. Todos nós temos, tanto que o instinto de sobrevivência é um instinto basilar do ser humano. Agora, o que eu preciso fazer é aprender a lidar com a transcendência. Buscar ter uma compreensão da vida que não importa qual é a religião que você vai, há uma concepção muito clara de que não existe uma morte. Existe uma vida extrafísica, uma vida que continua no outro patamar. E tudo que eu preciso para essa nova jornada, qualquer que seja ela, é levar o que é essencial. Olha como é importante esse vislumbre da morte, não como algo que me torna uma pessoa assustada, amedrontada, ou que deixo de viver com medo da morte, como se eu já antecipasse a morte para ir lidando com ela. Não, é o horizonte de que o que é que eu vou levar a partir daqui? Vai ser minhas joias, meus bens, meus títulos, ou meus afetos, ou os meus Uhum. amores, ou a minha leveza de alma, né? Para essa É. jornada, eu tenho que começar a construir minha bagagem. A bagagem é viver, experimentar, aprender. Você falou, como é que eu posso, então, liberar minha bagagem das coisas velhas? Eu tenho que ter uma coisa que, claro, neurologicamente falando, quanto mais a gente avança na idade, mais difícil fica adaptar o novo, porque a gente chama isso de flexibilidade cognitiva e plasticidade Sim, neurológica. sim, É claro que para um adolescente aprender um idioma estrangeiro é muito mais fácil do que para uma pessoa com 60 a mais. Isso não quer dizer que é inviável. Veja claro. só. Dizer que é mais difícil não quer dizer que é inviável. E mais, por ser mais difícil, exige mais e termina sendo mais compensador. Aprender um novo idioma, fazer. Sabe aquela coisa? Eu sempre quis dançar e nunca tive tempo porque eu tive que trabalhar. É a É. hora. Eu Agora eu tenho sempre. coragem. Eu sempre quis jogar xadrez, mas eu nunca. É a hora. Até porque É. você não vai jogar para competir, para ser campeão, você vai por prazer. Eu Essa é a hora de fazer sempre. com leveza. Você deu o exemplo do jovem aprender a língua mais facilmente do que os 60 mais. É possível, né? O jovem aprender russo, tac-tac, e eu não, mas eu acho que diante do impossível, o possível cresce. Então, impossível não está no meu vocabulário. Não, Então, não vai existe. ser possível, sim, eu aprender. E esse medo é um sinal de alerta, né? É uma percepção de perigo. Qualquer medo. Você está com medo de atravessar a rua. O dia que você perdeu o medo de atravessar a rua, aí sim, eu acho que você tem que se preocupar, né? Exatamente. É a percepção do perigo. E isso é interessante a gente manter esse alerta, porque a pessoa aí ela está sem noção de nada mais. Quando esse medo fica muito próximo da vergonha, eu vou dizer assim, de ser um novo CPF, uma nova pessoa física, vou aprender a língua, vou aprender a dança árabe, sei lá o quê. Como é que você rompe essa cultura, esse estigma, essa
coisa que veio lá de trás, um dia que alguém disse, não acredito que você, feinha desse jeito, vai para o baile de debutantes. Isso nunca saiu da cabeça de alguém. Como é que você rompe isso? Porque é mais fácil depois de 60, né? É quando você entende que a liberdade vem da autonomia, não somente da autonomia física, mas da autonomia psicológica, de não Sim. dar importância. Sabe o que acontece quando você tira esse medo da satisfação de que você entendeu o seguinte, no processo de aprender algo novo, mesmo quando eu era criança, adolescente, adulto ou 60 mais, qualquer processo de aprender algo novo, eu vou primeiro errar muito. Isso não é uma coisa, isso não é uma coisa que é uma coisa ruim, é uma necessidade do processo, não tem como. E aí eu lanço um novo olhar. Por exemplo, uma criança que está tentando aprender a ler, ao gaguejar, ela errou, ela pecou ou foi um processo? Um processo. Uma criança que está tentando aprender a andar e que caiu, ela errou, ela pecou ou é um Claro, processo? claro. Tudo é processo, Mônica. Aí eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que trocar o sentimento de escassez e da satisfação social pelo de abundância. Eu vou dar um exemplo para você. Fui fazer uma viagem para a França. E aí, geralmente, eu gosto de pegar um carro e andar pelos países quando viajo. E aí, nada de francês, sabe falar nada de francês. Aí eu fui para umas aulas, né? Faz um tempo isso. Aí a professora perguntou: você gosta de tomar banho? E até, como assim, professora? Claro. Então, você tem que aprender que lá na França tem hotéis que tem chuveiro em banheiro e tem hotel que não tem chuveiro. Então, você tem que reservar o hotel com chuveiro. Aí eu, Quem tá bom. gosta de tomar banho. Aí ela, então repita comigo. Tinha nessa aula uns adolescentes, tá? E ela fez Uhum. assim. Ela falou e eu repeti assim. Je voudrais un bain avec douche. Seria como se eu tivesse dito the bookies on the Um table. the table. E aí, tinha dois adolescentes e ela pediu para eles repetirem. E aí o primeiro, de 14 anos, fez Je voudrais un bain avec douche. Je veux parler français avec ma mère. E aí, o que aconteceu? Quando eles falaram desse jeito, primeiro veio em mim o sentimento de acusação. Olha que ridículo, você é um adulto já, dá palestra, lança livro e você está falando um francês ridículo. Olha que ridículo dizer isso de mim. Se eu olhasse desse jeito, o que aconteceria? Eu trancaria a matrícula do curso e sairia. Sim, Se eu sim. inverto o olhar, em vez de escassez, acusação e menosprezo, eu olho com abundância, eu penso assim, que legal, essa sala de aula, não somente a professora vai me ensinar francês, mas esses dois meninos. Exatamente. Dizer je voudrais un bain avec douche, eu digo je voudrais un bain avec douche. Ou seja, Isso. quando eu olho para a vida e digo assim, sabe, o segredo é ria de si mesmo. Uma vez eu estava dando uma Sim, palestra, Mônica, 5.000 eu sou pessoas. dessas. Tudo que for para rir, para Eu sou o ridicularizar, eu primeiro a conto rir. para mim. Isso dá uma Treta. leveza quando você ri de você mesmo. Eu lembro que tinha 5.000 pessoas em São Paulo e eu fui dar um exemplo das fossas abissais do Oceano Pacífico para falar de uma experiência sobre física quântica no navio nuclear, com uma molécula que estava no navio e outra que estava no espaço, na estação orbital. E, em vez de dizer fossas abissais do Oceano Pacífico, eu disse fossas nasais do Oceano Pacífico. E Narigão, hein? todo mundo riu. Se você é uma pessoa que é muito descompensada e imatura, você fica nervoso, você tenta fazer de conta que não disse aquilo, continua a palestra com cara feia. O que foi que eu fiz? Quando todo mundo riu e parou, eu fiz assim, gente, eu fiquei pensando agora enquanto vocês riam, sabe de quê? Aí o pessoal, de quê? A quantidade de sorine para É desobstruir o isso. nariz das fossas nasais do oceano. Aí foi que o povo riu, ou seja, eu É admiti que eu isso. disse uma coisa e todo mundo riu, eu também ri, segui e continuei o tema. Se você fica preocupado, preso, você dá tanta ênfase no erro, no processo, não é nem no erro. Veja como ressignificar é importante. No momento em que eu transformo a ideia de erro e transformo em processo, eu me abraço no processo porque eu quero aprender. Perfeito. E continuamos com a máxima. Faça o melhor que você pode, onde você está, com o que você tem. Exatamente. Você tem um francesinho desse tamanho naquele começo lá, era com isso que você ia falar le, be, le, me, mer, E por aí e vai. pronto, acabou-se, entendeu? Agora, eu penso assim também, aí eu não sei se é excesso de positivismo. Olhe
relacione, escreva ou reconheça seus pontos positivos, ao invés de ficar martirizando o quanto você é errado ou cheio de fracasso ou cheio de pontos ruins. A história do carro lindo, vermelho, mas tem um arranhãozinho no para-choque. Todo mundo, que carrão, mas esse arranhãozinho que tem aqui, olha. Aí um dia todo mundo está olhando o arranhão. Então, assim, você precisa reconhecer-se capaz e bom em algumas coisas. E isso eu acho que, às vezes, a vida vai deixando a pessoa numa curva de queda, sabe? Existem pessoas que têm um prazer na queixa. E aí precisa reconhecer isso. E às vezes até tratar. Vitimização, né? Tem, eu lembro que eu tenho um paciente que a mãe dele era uma pessoa que sempre reclamava da vida, reclamava da vida, reclamava. E um deles chegou cansado, eu não aguento, minha mãe reclama da vida demais, ela reclama da vida, eu sofro demais porque ela sofre muito. Aí eu disse assim para ele, não, ela não sofre muito não, ela tem prazer nisso. Aí ela disse, você é louco? Como é que você diz um negócio desse para mim? Que minha mãe tem prazer no sofrimento? Ela capturou um certo padrão de educação em que uma forma dela sentir prazer na vida é falar do desprazer que ela tem na vida. E ele saiu irritado comigo. Eu lembro que ele saiu irritado na sessão. Mais ou menos 2 meses depois, a mãe veio a fazer aniversário. E ele, uma pessoa muito abastada, perguntou, mamãe, você quer um carro novo, quer uma viagem para a Europa, quer trocar de apartamento? Qual é o seu presente? Só que antes dele oferecer esse presente para a mãe, ele tinha contado para a irmã dele que estava muito chateado, porque a mãe reclamava demais. E a mãe passou 2 meses sem reclamar de nada. E aí ele começou a achar estranho. Aí ele chegou no dia do aniversário, mamãe, o que você quer de presente? Aí ela fez, meu filho, eu posso ser sincera. Eu posso pedir o que eu quiser. Pode, minha mãe. Eu Uma podendo dar. reclamaçãozinha desse Ela tamanho. disse assim, me deixa reclamar da vida. E aí foi quando ele entendeu que era um esporte para ela. É igual a mágoa. Sabe o que eu descobri com relação à mágoa, Mônica? É que tem gente que não perdoa, não é porque não pode, é porque não quer. Porque não quer perder o bode expiatório. Tipo assim, quando tudo dá errado na vida, foi por causa dele, foi por causa dela. Então você não quer perder esse álibi. Então você não perdoa porque não é porque você não pode, é porque você não quer perder, sabe? E assim Não também a quer, reclamação compulsiva, o vitimismo não às quer vezes. perder em quem botar a culpa, né? É Exatamente. importante culpar. Uma vez eu entrevistei o Amir Klink também, falando muito rapidamente, e ele me disse uma história que eu nunca esqueci sobre isso. Ele disse que estava encalhado lá na Antártida, né? Aquela coisa que ele fez, uma das viagens, e encalhou e tinha que esperar o verão chegar, degelar, e ficava 25, 26 graus na cabine, mas que de 20 em 20 minutos ele tinha que ligar o motor, então ele dormia, tinha todo um processo. E ele estava lá dentro quando o mastro do barco dele caiu. E a menos 60, 80 graus, congelaria em pouquíssimos minutos. E ele, de camiseta e short a 26 graus na cabine, sai correndo para a proa para levantar aquele mastro para não congelar, que ia ser muito mais complexo, e na volta bate os 2 dedinhos numa caixa de ferramentas a menos 60 graus e a dor, você faz ideia, incalculável no gelo. E ele disse que gritava muito alto e xingava muito, mas ele disse que ele xingava muito mais porque não tem a quem botar a culpa do que pela dor que sentia. Eu não Exatamente. tinha quem culpar, então eu me odiei naquilo. E é muito estranho quando acaba o gás e você não diz, está vendo? Você não me avisou. Sempre tem alguém que tinha que ter feito alguma coisa pela gente, né? E isso é meio... Tem que se livrar. Eu gostei dessa dica aí, de se livrar. Mas chegou um cafezinho aqui. E outra coisa, Rossandro, que eu queria saber de você é o que você acha que o 60 mais, que daqui a pouco tem que viver, tem que saber que vai viver pelo menos 20 anos. A criança que nasceu hoje vai viver menos 3 meses do que a que nascer daqui a um mês, daqui a 6 meses. Hoje já existe no mundo gente que vai viver quase 200 anos. Gente que se preparou culturalmente para morrer aos 70, provavelmente vai até os 90, pela tecnologia, pela ciência. O que você pode dizer para essas pessoas? O que você, minha querida, meu querido amigo de 60 mais, deve fazer com o seu tempo? Porque a pessoa vai viver mais do que ela pensava. E aí? Vai ficar esperando chegar?
Aprender tudo de novo, novas coisas. Porque sabe o que é que faz as pessoas morrerem psicologicamente? É desistir. É ficar sentado vendo TV, passando controle remoto, ou aquela ideia de que vai jogar dominó na praça, só fazer hidroginástica. A vida é muito mais que isso. Cora Coralina foi ser poeta depois de 60 mais. Tem quantas histórias de pessoas que conseguiram construir, porque justamente aquele peso e da satisfação de mostrar para o que veio, que é da geração ali que está entre os 30 aos 40, 50, tem que mostrar para que você veio. Passou, não tem mais que provar nada para ninguém. Então agora é por prazer. Ah, eu quero aprender tal coisa, eu quero viver tal experiência, né? Eu quero construir tal possibilidade. Claro que isso varia conforme a condição financeira de cada pessoa. Tem gente que está tentando só sobreviver. Mas quando a gente tem uma opção de vida que a condição materialmente dada é uma condição suficiente para uma vida digna, é preciso então imaginar o seguinte: o meu cérebro ele é feito para o tempo inteiro se movimentar. O cérebro é tão feito para nunca parar que quando a gente dorme, ele para não parar. Ele sonha para realizar desejos, ele sonha para elaborar medos e traumas, ele sonha para um conjunto de processos, mas ele não para. O que acontece quando eu faço tudo igual? Volto para casa, sento no mesmo sofá, naquela mesma horinha, para tomar aquela xícara de café ou de chá, para ver aquele programa e fazer aquela coisa, esse ritual, que tem um lado muito bom, ele também tem um lado muito ruim. Ele inibe o desenvolvimento cognitivo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que experimentar um sabor de pizza que eu nunca experimentei, eu tenho que tomar um sorvete que eu nunca tomei, eu tenho que ler um tipo de livro que eu nunca li. Eu gosto muito de fazer o seguinte: eu pegar uma série de um país completamente diferente, ver um filme indiano, uma série norueguesa, para sair daqueles padrões e ter uma visão diferente, é um tempo diferente, uma velocidade diferente, ou seja, experimentar, porque nós somos feitos para a experiência. Aqui estamos falando com você, que você está aí de Brasília, que foi também, né, um grande arquiteto, Oscar Niemeyer, que passou dos 100 anos trabalhando diariamente. Isso, Então, se você observa diariamente. que quanto mais eu estou ativando o meu cognitivo, mais a vida vai fazendo sentido. Se eu paro, é como se eu dissesse assim: game over, o jogo acabou. Bibi Ferreira, eu aos 64 anos, sou produtora de conteúdo, trabalho todos os dias, gravo todos os dias, enfim, eu vejo que isso é possível, eu não só digo, né? Eu vejo. E como a gente está na hora de encerrar, eu quero já convidar você para o ano que vem, você, graças a Deus e se Deus quiser, poder estar com a gente presencialmente para um grande fórum da longevidade que nós vamos fazer. Vai ser uma alegria, com certeza. Você vai trazer uma grande dinâmica e a gente se encontrar, quem sabe, numa grande experiência, já que nós somos Nóbrega, né? Você não tem no nome, mas tem no DNA, e eu tinha que contar isso para esse público. E finalizar a minha parte, passando a palavra para você, parodiando o seu amigo que disse: aos 50 você vai ver a sua leveza. Eu vou dizer assim: aguarde, os 60 serão melhores. 60, exatamente. A palavra é sua para despedir. Bom, primeiro agradecer o convite, esse papo super gostoso, que esperamos que tenha chegado aos corações das pessoas que estão vendo agora ao vivo, as que vão ver depois, em algum outro momento, que chegue num ponto da vida que você perceba tem muita coisa para ser feita ainda, muita coisa. A vida ela não cessa. Um dia pode representar um ano do que a gente cria, do que a gente repensa, do que a gente ressignifica. Abre tua bagagem, olha lá e vê o que não faz mais sentido e vai deixando para ficar mais leve, vai seguindo. E lembra sempre que a gente se reinventa a todos os momentos e que a grande sacada não é a esperança de chegar num lugar, num ponto da viagem. Nunca tem a ver para onde eu vou, mas como eu estou caminhando, como eu estou viajando. Não existe uma estação onde eu vou parar para finalmente ser feliz. Eu vou construindo na minha jornada esse processo de felicidade. Não aquela felicidade ilusória, sempre feliz. Ou como na música de Caetano Veloso, tudo métrica, rima e nunca dor. Não, a vida tem seus altos e baixos, mas eu não peço à vida, infantilmente, que o mar esteja calmo para que eu navegue. Eu peço à vida que eu me torne capaz de navegar em qualquer oceano, inclusive a menos 60, com o mastro caindo em cima do meu barco. E com a caixa de ferramenta que você deixou. Com a caixa de ferramenta deixou quebrando o seu dedo. Mas seguir.
seguir com leveza. É isso, e assim é a maneira que a gente encontra de ter motivo para acordar amanhã. E essa sua apresentação aqui certamente foi um dos motivos para despertar a gente para amanhã. Eu agradeço demais e fica aqui o convite forever. Eu que agradeço. Toujours, toujours, toujours. Toujours.